amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Vamos começar o nosso programa hoje, onde terminamos na semana passada. Hoje partimos do segundo ai. Não, E terceiro. acabamos? O segundo nós acabamos. Não, o segundo você não falou. Claro. Sim, É o acho 15, que falei. versículo 15. Tenho a impressão que O foi versículo dito. 15 é o primeiro. O 16, ai de vós, condutores de Não, cegos. o primeiro é o 13. Sim, é verdade. Então é o terceiro. Então vamos ao Tem terceiro. razão. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis? Se alguém jurar... Momento. Ai de vós, condutores cegos. Jesus já havia curado cegos neste evangelho aqui. Sim. Mas esta aqui é uma cegueira que Jesus não pode curar. Que o Jesus mateano não consegue retirar. Isto é uma cegueira voluntária. É uma cegueira querida, é uma cegueira culpada. É forte isto aqui. Ele curou muitos cegos, mas esta cegueira não tem capacidade de curar. Agora, esses cegos, o que fazem? Qual é a terceira invectiva? Se alguém jurar pelo santuário, o seu juramento não o obriga. Mas se jurar pelo ouro do santuário, o seu juramento o obriga. Insensatos e cegos, que é maior, o ouro ou o seu ou o santuário, que significa o ouro? Dizeis mais, se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se jurar pela oferta que está no altar, fica obrigado. Cegos, que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois aquele que jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que nele está. E aquele que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E por fim, aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Bem, eu não fiz nenhuma intervenção. Agora é o momento de explicar esta terceira condenação. Em primeiro lugar, de se louvar um certo cuidado dos judeus em distinguir juramentos de juramentos. Havia naquela época, como em todas as épocas e hoje também, a mania de se jurar por tudo. Se jura pelo céu, se jura pelo templo, se jura pelo altar, se jura pelo animal a ser sacrificado sobre o altar, se jura pela lenha do sacrifício, se jura pelo levita, se jura pelo sacerdote. Era preciso eliminar essa mania de querer jurar. Não posso dizer que isto aqui não exista hoje também. Hoje também, lamentavelmente, nos meios cristãos, existe o famoso juro por Deus. E existem pessoas que juram por Deus 20 ou 30 vezes por dia. Estão sempre jurando por Deus. É exatamente isto que uma certa casuística judaica queria eliminar, ou seja, o juramento desnecessário e, sobretudo, o juramento inflacionário. Agora, por detrás, é claro que existe uma hierarquia. É evidente que o templo é superior ao ouro que nele está guardado, ou superior ao seu tesouro. É evidente que o altar é superior ao animal que se coloca sobre o altar. Portanto, a casuística dos judeus ia até um certo momento, mas depois é possível que se enveredassem por descaminhos. Agora,
O que é surpreendente neste texto aqui é que no Sermão da Montanha, e especificamente no capítulo 5º, Mateus havia colocado na boca de Jesus: não jureis, as famosas antíteses. Não sei se estão lembrados. Não jureis. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. O que for além disso aí, vem do maligno. Estaria o evangelista entrando em contradição consigo mesmo ao estabelecer certas normas aqui? Ele dá mostras de conhecer o que ele mesmo escreveu a respeito da proibição tucur do judaísmo, do juramento pelos judeus e pelos discípulos no capítulo 5º. Portanto, esta terceira invectiva, esta terceira condenação é um tanto curiosa, a meu modo de ver. Talvez um tanto superlativa. Os leitores já sabem que Jesus insistiu na transparência do juramento, da palavra humana, de tal maneira que o sim é suficiente e o não também é suficiente. Agora, na história da tradição, você sabe que juramentos são aceitos, não é? Verdade. Na própria igreja são aceitos certos juramentos. Do lado dos reformadores, nos condenam por esses juramentos e por votos também que se fazem. Regina, 23. Ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Bem, essas três são pequenas ervazinhas, são pequenas plantinhas que podem nascer em qualquer quintal. A lei de Moisés, o Deuteronômio, exigia o pagamento apenas dos frutos da terra e das árvores. E seria, mas não este tipo de ervazinha. Porém, aqui, essas ervazinhas colocam em contraste. Este versículo aqui é importante. Por quê? Colocam em contraste o menos importante, o diminutivo, com o que é mais importante. E com o que é mais importante? Mas omitis as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Pronto, aí está. E eles são escrupulosos no pagamento dos dízimos. É preciso dizer que à época de Jesus o dízimo era muito importante, porque com o dízimo se mantinha todo o sacerdócio, todos os sacerdotes, com o dízimo se mantinha o templo e tudo aquilo que estava relacionado com o templo, e se mantinha também, em parte, a cidade santa de Jerusalém. Tudo isto aqui era mantido pelo dízimo de judeus residentes na Palestina e judeus da diáspora quando vinham em visita a Jerusalém. E a tendência foi acrescentar dízimos a dízimos, porque as exigências das manutenções eram sempre maiores. Espécie de impostos. Porém, aqui são muito escrupulosos em pagar até o desnecessário, mas não tem nenhum escrúpulo quando se trata de omitir o principal. E qual é o principal? Fidelidade, a justiça e a Fidelidade. Mateus não conhece a fé paulina, conhece a fidelidade, ou seja, a obediência a Deus. Que mais? A justiça. A justiça. Se a vossa justiça não for maior, também sinônimo de obediência, e a misericórdia. Isto é, o amor para com os necessitados. Estas são as coisas mais importantes. Agora,
O interessante é o que vem logo a seguir, é o desfecho deste versículo. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Era preciso fazer estas sem omitir aquelas. Ou seja, a comunidade mateana, ao que tudo indica, ainda não se tinha desvencilhado de tudo do judaísmo. Ainda pagava dízimos. E Mateus não proíbe a comunidade de pagar dízimos. Ainda havia alguns elos com a sinagoga. Porém, isto tudo deveria estar subordinado ao que é mais importante na lei. Ou seja, Mateus não proíbe ainda a sua comunidade dos deveres do comportamento ritual, dos mandamentos rituais. Sim, da tradição dos antigos, isso sim, mas dos mandamentos rituais não. Só que os subordina ao que é mais importante na lei. E esta hierarquização, a ver dele, era feita de cabeça para baixo no judaísmo. Nós vamos fazer o intervalo e voltamos. Vamos então para a quinta. Falta só o finalzinho. Falta o finalzinho ainda? É uma parte aí que é interessante. É condutores cegos, que quais o mosquito e tragais o camelo. São escrupulosíssimos. Os judeus normalmente costumavam coar o vinho antes de bebê-lo, através de um pano, ou por intermédio de um pano. Punha-se um pano na tampa, na boca da vasilha e se despejava o vinho dentro. Por quê? Porque insetos que podiam eventualmente estar no vinho eram considerados impuros. Eram escrupulosíssimos em evitar a presença de insetos eventuais no vinho que bebiam, que tragavam, que mandavam para dentro. Mas não tinham o mesmo escrúpulo quando se tratava de mandar camelos para dentro. A acusação é forte, é a fé vivida de ponta cabeça. Mas quando ele fala camelo aqui, ele fala literalmente? O animal, o inseto é o menor animal da Palestina. O camelo era o maior animal da Palestina. Nos tempos de Jesus, não. O camelo era impuro também. Era considerado um animal impuro. Mas tinham muito escrúpulos nos insetos e não tinham tantos escrúpulos em camelos. É claro que a linguagem aqui é metafórica e é uma linguagem hiperbólica. Não é? Mas mostra exatamente a religião vivida de ponta cabeça. E isso é importante em todos os tempos, né? Porque nós também temos isso, sabe? Estamos vivendo isso. Temos gente que é escrupulosíssima em pontos acidentais e largas nos essenciais. Em coisas mais essenciais, né? É verdade. Quando se trata do serviço ao próximo, quando se trata de um ato de caridade, quando se trata de paciência, mas quando se trata de não deixar o terço daquele dia, ou não, aí são escrupulosos, não é verdade? É isso. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o exterior fique limpo. Aqui, esta condenação é também curiosa. Havia uma tendência judaica em considerar o exterior de pratos e copos algo impuro. Não o interior, porque se considerasse o interior impuro, teriam que jogar fora o que estava dentro, não é?
Então, para evitar isto aqui, era o exterior apenas. O que cuidado. Agora, o texto não fala o que está no interior é comestível, ou é bebível, ou é ingerível. O texto diz que no interior o copo está cheio de quê? E aqui é que vem a força do argumento. O prato está cheio de quê? De rapina. Rapina o quê? Roubo. O que mais? De rapina e de intemperança. De rapina e de intemperança. Intemperança. Tá vendo? Então, o que significa isto aqui? A invectiva foi um tanto modificada para... E assim ela abre espaço para a seguinte que vem. O exterior é apresentável, mas o interior, onde estão as rapinas, as intemperanças, com outras palavras, os vícios capitais, né, esses ficam. Podemos transformar isto aqui numa linguagem moderna? Podemos, ou poderíamos. Quem cuida muito do seu exterior é capaz de passar um dia inteirinho num salão de beleza, mas lá dentro o que tem? Rapina, intemperança, todos os vícios capitais. E aí o ditado antigo, por fora a bela viola, por dentro o pão molorento. Sim, mas é trágico que os nossos jovens são as primeiras vítimas disso aí. Sim. Sabe? Uma mocinha bonita, apresentável, cheia de encanto, cuidada, pode esconder dentro um coração miserável, um coração, digamos, ordinário. Pode estar cheia de todos os vícios. Por que não examina cuidadosamente também o interior? E o que é melhor? Não é? Vamos... De fato, Regina. Ai de vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Antigamente se costumava caiar. Caiar é pintar de branco. Cal. Pintar de branco um sepulcro para eventualmente avisar a um transeunte que não pisasse por ali. Porque se pisasse em cima de um sepulcro sem saber, contraía impureza legal também. Só que aqui vão adiante. O que mais? Que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Na verdade, havia também, nos tempos de Jesus e antes, quem construía mausoléus. Mausoléus de família, túmulos de família. Se passava uma vida inteira construindo um túmulo, às vezes, sabe? Um túmulo para si mesmo. Um mausoléu para si mesmo, para ser enterrado lá dentro. E isso não era incomum na Palestina. A coisa é chamativa, é atraente por fora, mas lá por dentro o que há? A podridão. A decomposição. É assim que, hiperbolicamente, é assim que, com tintas pesadas, estes letrados e fariseus são apresentados. Isto é, o interior desta gente que Deus vê não recebe o menor cuidado ou a menor limpeza ou purificação. Vem agora o último. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E agora vem o último. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Bem, aonde é que está a mentira disto aqui, o pecado, a iniquidade? Não se esqueçam que o texto deve ser lido e entendido imediatamente nos anos 80.
Eles são hipócritas e são fingidos porque eles sim continuaram a fazer o que os antigos faziam, matar os profetas. Por quê? Porque eles mataram Jesus e continuam a matar ou a perseguir missionários itinerantes cristãos. Embora neguem, eles continuam a fazer exatamente o que os pais, os antepassados fizeram. E embora o neguem. Aí está... Bem, isto aqui é o máximo, hein? Os 7 ais foram num crescendo, até serem cúmplices do assassinato de Jesus Cristo, e não só assassinaram Cristo, mas continuam a assassinar os profetas cristãos enviados pela comunidade de Mateus. Agora, o último versículo é irônico. Com isso testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Não há mais nada que dizer, não há mais nenhuma remissão, não há mais nenhuma possibilidade de absolvição. Simplesmente vão até o fim nesta linha. Terminem o que já começaram, porque o juízo será absolutamente severo e condenatório. Para Mateus, não haverá absolvição possível. E o final, os versículos 34 e seguintes, 34 a 39, não é? 33. 33 a 39, fazem Jesus pronunciar a sentença final. Depois de todo este julgamento, não resta senão uma sentença condenatória final. Agora, nós vamos parar por aqui hoje. Só que estas duas sentenças eu vou explicar na próxima semana. E também vou tentar mostrar como é que este discurso terrível, forte, sob certo aspecto injusto na sua generalização, pode ser aceito hoje como um texto canônico e como é que nós podemos ainda hoje utilizá-lo para nós mesmos. Está bem? Está bem. E após, iremos para o capítulo 24, onde nós temos o último famoso dos 5 discursos de Jesus deste evangelho, o discurso escatológico. Logo depois se inicia a paixão, o relato da paixão. Muito obrigado, até a próxima. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira. Bom domingo a todos, até a próxima sexta.